continue orando por nós. Nós precisamos de oração. Porque o homem com Deus tem essa sensibilidade. Mas o homem sem Deus, ele é capaz de maquiar as maiores mazelas reais e existentes no seu ser. Então por que Deus esperou esse povo durante tanto tempo? Porque Deus esperava uma atitude que parece simples, mas eles não fizeram. Deus esperou um clamor. Deus esperou um gemido. Então, um clamor ou um gemido pode ativar a aliança que Deus tem com a sua vida. E quando eles então passam a clamar, e não só clamar, eles gemem, Deus então dos altos céus escuta-lhes os seus gemidos. Observe o texto que está exposto na tela. Êxodo capítulo 2, versículo 23 e versículo 24. O texto vai dizer: no decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão. Os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Versículo 24: então Deus, ouvindo-lhes o quê? Gemido. Veja, eles clamaram, mas Deus não ouviu o clamor. O que Deus ouviu? Gemido. O gemido. No versículo 24 diz que eles gemiam debaixo da servidão, e por esse gemido eles clamaram. Mas no versículo 24 diz que Deus não ouviu o clamor, Deus ouviu o gemido deles. E porque Deus ouviu o gemido deles, Deus lembrou-se do pacto que tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quando aquele povo gemeu, sabe o que esse texto significa? Por exemplo, lembrou-se o Senhor da aliança que tinha feito com Abraão. É mais ou menos assim: você mora de aluguel, e aí o dono da casa vem e fala: você vai ter que sair da casa. Você fica desesperado, fala: agora eu vou ter que sair, e de repente dá um estalo e fala assim: não, mas eu fiz um contrato. Aí você olha o contrato e você lembra que existem cláusulas que garantem a sua habitação e a sua moradia naquele lugar. Quando o povo gemeu e quando o povo clamou, Deus pegou o contrato e falou: peraí, eu tenho um contrato com Abraão, eu tenho um contrato com Isaac e eu tenho um contrato com Jacó. Eu preciso ativar a aliança que fiz com esses servos. Então o gemido desse povo despertou e ativou a aliança que Deus havia feito com esses patriarcas. É evidente, irmãos, que o povo estava debaixo de uma opressão miserável, porque desconheciam essa aliança. O povo estava debaixo de uma aliança que Deus tinha feito com Abraão, mas não sabia como ativar a graça de Deus para socorrê-los. Bastou um gemido. Bastou um gemido, e lá estava Deus para atendê-los. Sabe o que é interessante notar, irmãos? É que a graça de Deus é algo tão poderoso, a graça de Deus é algo tão abundante, que esse texto vai revelar para nós algo muito profundo. Por quê? Porque eles não clamaram a Deus. Isso que é interessante. O texto que nós acabamos de ler diz que eles gemeram e clamaram, mas não diz que foi a Deus. E quando nós olhamos para os relatos de Josué, que é um dos homens que sai do Egito e vai para Canaã, para a terra prometida, nós encontramos Josué fazendo uma denúncia da maneira que os seus pais viviam no Egito. Se você observar, eles passaram 430 anos aproximadamente no Egito, gerações foram suscitadas no Egito, e muitas dessas gerações não honraram a Deus, serviram deuses egípcios e serviram deuses das nações vizinhas.
Mas a aliança da graça é algo tão poderoso que mesmo quando eles clamaram a outros deuses, Deus decidiu atender o gemido deles. Liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, graciosa, irmão. Talvez você tenha tido tantos comportamentos desagradáveis. E eu não falo isso para você ter liberalidade para pecar. Eu falo isso para te apresentar a bondade de Deus e da aliança que Ele tem com Jesus. Mesmo assim, Deus está desejoso de abençoar a sua vida aqui nesse lugar. Às vezes nós caminhamos por tantos pensamentos negativos, nós andamos por tantos caminhos tortuosos e nós nos sentimos dignos de receber nada de Deus. Nós nos sentimos dignos de buscar a Deus. Talvez você está aqui, o pastor está falando de jejum, o pastor está falando de oração, e você diz: então eu não vou receber nada porque eu não estou nem jejuando. Creia na aliança que Deus fez com Jesus. Creia na aliança da graça. Deus é poderoso para te abençoar. Ele é poderoso para te abençoar. E quando nós vamos ler o texto de Josué, capítulo 24, e versículo 14, olha o que ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Ou seja, para de viver da maneira que vocês estão vivendo e passem a viver uma nova vida. Passem a servir a Deus de verdade e com sinceridade. Quem entende isso, diga amém. Amém. Aleluia. E olha o que está em destaque: deita fora os deuses a que serviram os vossos pais além do rio e no Egito, e a partir de hoje sirvam ao Senhor. Então os pais, os antepassados e as gerações, quando gemeram e quando clamaram, não foi a Deus, foi a outros deuses, os deuses além do rio e os deuses do Egito. Mas quando eles gemeram, Deus ouviu o seu gemido. Fala, isso só pode ser graça, fala. Fala, isso só pode ser bondade de Deus. Nós não temos outra explicação senão a bondade de Deus atendendo o gemido desse povo. Não há outra explicação. Ele é bom de verdade. E a graça de Deus está aqui nessa noite, amados, para envolver eu e você nas atividades espirituais que você mais tenta se excluir delas. Deus quer incluir você nelas nessa noite, irmão. Oh, aleluia. Mas e hoje, na nova aliança? E na aliança da graça por meio de Cristo? Será que existe algo que pode ativar essa aliança? Sim, existe. Até agora eu falei do gemido do povo de Israel em Êxodo 2, no Antigo Testamento. Agora olha para o texto de Paulo no Novo Testamento, em Romanos capítulo 8 e versículo 26. Paulo diz: do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda. Fala, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Nos ajuda no quê? Na fraqueza. E por que Ele nos ajuda na fraqueza? Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de que maneira? Com gemidos inexprimíveis. Oh, aleluia. Então agora nós podemos fazer uma conexão do gemido de Êxodo capítulo 2 com o gemido apresentado na nova aliança por Paulo em Romanos capítulo 8. Pastor, o senhor está doido, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Como que o senhor quer fazer um paralelo entre um texto do Antigo Testamento com um texto do Novo Testamento? Simples. Nós vamos usar um texto do próprio Novo Testamento para comparar com o texto de Paulo no capítulo 8. O que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito nos ajuda nas nossas dificuldades de saúde e nas enfermidades.
Porque a palavra fraqueza no original aqui, ela sempre aponta no Novo Testamento, na maior parte das vezes, como em Mateus capítulo 8, quando Jesus está curando os enfermos, a palavra enfermo é a mesma palavra fraqueza que Paulo aponta em Romanos capítulo 8, versículo 26. Então, nas dificuldades, como por exemplo, nas fraquezas de saúde, nós somos assistidos, diz algumas traduções. Nós somos ajudados pelo Espírito Santo de Deus. De que maneira? Quando Ele geme com gemidos inexprimíveis. O que é essa palavra então, pastor? Essa palavra é uma palavra difícil de pronunciar, mas se diz stenagmos. Stenagmos, que é uma palavra que representa um gemido que não pode ser expresso por palavras. Perceba que a maior parte dos comentaristas bíblicos, eles usam essa expressão de Romanos 8 e 26 para apontar o gemido na intercessão do Espírito como a oração em outras línguas. Observe que o Espírito não nos substitui no ato de orar. A Bíblia não diz que Ele ora cancelando a nossa oração. A Bíblia diz que Ele nos ajuda. Ajudar é fazer com. Se você procura alguém para oferecer ajuda e anula ela e faz sozinho, você não ajudou, você fez sozinho. Porque ajudar é fazer com aquela pessoa. Já foi bater laje? Aquilo é ajudar. Quem já bateu laje? Aquilo é ajudar. É fazer com aquela pessoa. Não faz a massa, carrega lá. O mais fominha já vai acendendo carvão, pensando na carcaça. Então o texto diz que o Espírito nos ajuda. Nos ajuda o que, irmãos? A gemer. O Espírito nos ajuda a fazer aquilo que aconteceu em Êxodo 2. O Espírito nos ajuda a atrair a atenção de Deus para ativar a aliança que Ele fez conosco em Cristo, de que seríamos abençoados. Então, em nossa dificuldade, não era a nossa força, era a nossa fraqueza, nós podemos gemer, e o Espírito Santo estará lá para poder gemer por meio da nossa fala, por meio da oração em outras línguas, e levar essa oração a voltar. Pastor, eu não entendo por que eu tenho que orar em outras línguas. Ainda bem que você não entende. Eu também fiquei muito tempo bloqueado, dizendo assim: eu não entendo por que eu tenho que fazer oração na minha casa em outras línguas. Ainda bem que eu não entendo, porque se eu entendesse, essa geração com essa oração me traria sérias preocupações. Imagine que você levou seu filho para a escola e voltou para sua casa, por exemplo, e nas suas atividades. Por quê, irmão? Porque o dom das línguas não é para ficar se aparecendo. O dom das línguas não é para ficar se amostrando. O dom das línguas tem pelo menos duas finalidades básicas. A primeira é a edificação pessoal. A segunda é fazer o seu espírito orar para outro espírito. Porque Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito. E quando você ora a oração das línguas, quem ora não é a carne, quem ora é o seu espírito. E em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, Paulo diz que quem ora em outras línguas, o seu espírito de fato ora. Paulo diz que quem ora em outras línguas, o seu espírito de fato ora. Então imagina, Paulo, que você voltou para sua casa após deixar o Felipe e a Sara em um determinado local, e você foi para sua casa e de repente você foi tirar um tempo de devoção, e você começou a orar em outras línguas ali, mesmo sem saber o porquê está orando em outras línguas.
Mas nessa oração, que é o gemido do Espírito, enquanto você está gemendo, orando, gemendo, você não sabe que lá do outro lado tinha alguém pensando em sequestrar os seus filhos. E quando ele olhou para os seus filhos saindo da escola, ou de uma festa, ou de um cinema, falou: eu vou sequestrar essa criança. E você está aqui sem saber por quê. Imagine se você sabe o porquê está orando. O que você faria? Correria para aquela escola na hora. Sim ou não? Desmatricularia o seu filho daquela escola e mudaria de endereço, porque alguém estava querendo sequestrar os seus filhos. Mas enquanto você está orando em línguas, a língua promove descanso na sua alma e no homem interior. E enquanto você está gemendo, Deus está ativando a aliança que foi feita e está dando livramento sobre a sua vida. Aleluia. Eu estou falando isso para estimular você a buscar o Espírito Santo. Eu estou falando isso para estimular você a desejar ser cheio dele, ser tomado de toda a plenitude da vida de Deus, para você ansiar mais do que você anseia comer, mais do que você anseia viver, mais do que você anseia prosperar, mais do que você anseia descansar ou trabalhar. Eu quero convidar você a desejar a pessoa do Espírito Santo, irmão. Eu quero desejar a você, eu quero desafiar você a desejar esse gemido que, segundo a maior parte dos tradutores de Romanos 8:26, não é outro senão a oração em outras línguas. Agora tá, pastor. O senhor falou que Paulo em Romanos 8:26 disse a palavra gemido é a palavra stenagmos, e que essa palavra também aparece no Novo Testamento. Aonde? Aparece em Atos, capítulo 7, versículo 34, na defesa e no sermão de Estevão. Antes de Estevão ser apedrejado, ele faz um sermão pré-apedrejamento. O primeiro mártir da igreja, Estevão, está sendo denunciado, e logo logo ele vai morrer. Mas antes de morrer, ele faz uma referência com o texto que nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 2, versículo 23 e versículo 24. E então Estevão diz: vi com efeito a aflição do meu povo do Egito. E olha outra vez, Estevão não erra na tradução e nem na aplicação da palavra. Estevão diz: ouvi os seus. Ele não disse ouvi o clamor. Estevão diz: ouvi os seus gemidos. E lembra-se que lá em Êxodo 2, quando Deus ouviu o gemido, lembrou-se da aliança que fez com Abraão. E aqui Estevão acrescenta a atividade de Deus. Deus ouviu o gemido e desceu para livrá-los. Então Estevão usa o texto do Antigo Testamento, só que esse texto está no Novo Testamento com a mesma tradução do gemido do Antigo Testamento. Deu para entender? Então aquele gemido não aponta para outra coisa, senão uma atividade em cooperação do Espírito de Deus com o povo que está debaixo da aliança de Abraão. E nos dias de hoje não é diferente. Quando você começa a gemer, quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo toma essa igreja e ativa, irmãos, a aliança que Cristo fez na cruz do Calvário, e nós recebemos as bênçãos de Deus, não porque merecemos, mas porque Deus um dia fez uma aliança com Cristo. É a mesma palavra que aparece aí, é a mesma palavra no original, stenagmos, e que tem o mesmo significado. Então agora nós deveríamos correr para desejar esses gemidos. Nós deveríamos ansiar por orar em outras línguas. Irmãos, vou falar algo muito pessoal para vocês. Eu já fui muito cético com relação a essas coisas, de verdade.
Mas esses dias, irmãos, tem sido algo tão maravilhoso. Aleluia! Oh, eu tenho pedido para Deus um novo nível, uma nova direção. Eu tenho pedido para Deus águas mais profundas. Irmão, não sei você, mas eu quero sair do raso, irmão. Eu quero sair do raso, eu quero tirar a água dos meus tornozelos. Eu quero caminhar mais uma milha. Eu quero que a água bata nos joelhos. Eu quero que a água suba até os lombos. E eu quero chegar num nível em que eu não possa mais andar. Eu quero mergulhar nas águas do Espírito, irmão. Eu quero nadar abraçadas. Aleluia! Não sei qual é o seu desejo e não sei qual tem sido suas expectativas, mas irmão, deixa eu confessar algo do meu pedido. Nesses 21 dias eu tenho dito: Deus, eu só quero ir mais fundo, eu só quero ir mais fundo, eu só quero ir mais fundo, Deus. Eu só quero ir mais fundo. Eu preciso sair do natural, eu preciso conhecê-lo no Espírito. E a única maneira de conhecer o Espírito é orando pelo Espírito. Porque 1 Coríntios 14, 18 diz que quem ora em outras línguas, de fato, seu Espírito ora. Sabe o que é orar de fato? É orar conclusivamente. Porque preste atenção, Romanos 8, 26 diz que nós não sabemos orar como convém. O mesmo autor, Paulo, que escreve Romanos e Coríntios, nos apresenta duas condições de orações. A primeira delas é a de Romanos 8 e 26, que já lemos aqui. Ele diz que nós não sabemos orar como convém. Fala assim: eu não sei orar. Fala. Eu não sei orar. E nós precisamos assumir essa verdade. Não adianta nos tomarmos de tal presunção, acreditando que sabemos orar, porque nós não sabemos. É muita presunção de qualquer pessoa acreditar que sabe orar de maneira tal que Deus possa ouvi-lo. Não, Deus não escuta você porque você sabe orar. Não, Deus não escuta você porque você tem muitos anos de crente. Não, Deus não escuta você porque você estudou muito. Não, Deus escuta você porque tem uma aliança que Ele fez com o Filho dele quando morreu em seu lugar. Por isso Deus nos escuta. Então Paulo diz que nós não sabemos orar como convém. Eu não sei orar e você não sabe orar como convém. Romanos 8, 26. Mas em 1 Coríntios 14, 18 ele diz que há uma maneira pontual de orar. Porque ele diz que quem ora em outras línguas, de fato, fala de fato, fala de fato, fala contra fato, não há nada contraditório. Fala porque é um fato. Por isso que Paulo fala: e quem ora em outras línguas, o seu espírito de fato ora. Ou seja, de verdade, conclusivamente, terminantemente. Em Romanos 8, 26 eu não sei orar. Mas em 1 Coríntios 14, 18, quando o meu espírito ora em outras línguas, eu oro realmente. Eu oro de verdade. Eu oro contra qualquer contradição. Eu nem sei o que estou orando, mas Deus está me edificando e está recebendo a minha oração por meio de gemidos. Como isso, pastor? Mistério. Mistério. Porque quem fala em outras línguas, em mistério fala com Deus. Fala, é mistério. Fala para alguém com um cara assim de fala, é mistério. Olha calar na vassoura. Aleluia! De fato, orar em outras línguas é um grande mistério. Porque minha mente fica infrutífera, eu não sei o que estou falando, mas o Espírito está gemendo. Gemidos inexprimíveis estão sendo ativados e a aliança da graça está se voltando ao meu favor. Amado, a partir de hoje você vai desfrutar de tanta bondade de Deus, e eu peço que o Espírito traga muita luz sobre o seu entendimento e você possa sair daqui nessa noite cheio de vontade de orar em outras línguas. Vou convidar você para orar. Você pode ficar em pé?